Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Life nos USA. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá rolando aqui na Califórnia. Uma coisa que acontece aqui todo ano, até hoje muito brasileiro não sabe por quê. Não sabe como acontece, não sabe como se espalha tão rápido. Eu mesmo, antes de sair do Brasil, antes de morar aqui nos Estados Unidos e ver o jornal e tudo, eu não sabia o porquê e como acontecia. Eu lembro de ver isso tipo uma ou duas vezes na escola, mas sempre tinha muita pergunta ainda sobrando, a gente nunca sabia muito do detalhe. E o assunto de hoje é sobre os incêndios aqui na Califórnia. É uma coisa que vem acontecendo bastante aqui. Bem, acontece todo ano. E hoje eu vim aqui explicar o porquê acontece, como se espalha tão rápido, por que até hoje não dá pra parar isso, o governo não conseguiu achar um jeito de diminuir isso. Então assiste o vídeo e comenta aí o que você acha, por que você acha que causa tantos incêndios aqui na Califórnia. E para começar, vamos falar um pouco aqui dos números, as estatísticas e as causas do que acontece tudo para causar tanto incêndio. Em 2017 foi lançado um estudo que comprovou que 84% de todo o fogo nos Estados Unidos, todos os incêndios nos Estados Unidos inteiro, são causados por pessoas, tipo, por motivos humanos. E os outros 16% são causados por tempestades. Eu vou explicar depois essa parte de tempestade, é um pouquinho confuso, então não se preocupa. E só na Califórnia, 94% de todos os incêndios que acontecem aqui são por causas humanas. Aqui eu vou dar alguns exemplos de incêndios que aconteceram aqui. E alguns são bem besta, mas alguns são bem sérios. E o primeiro exemplo que eu vou dar vai ser de rede de energia. Em 2018, tava ventando tão forte, aqui na Califórnia venta muito, não é só calor, tipo, venta bastante também, independente da época do ano. E naquele dia ventou tanto que arrebentou um dos cabos de uma rede de energia. E, bom, esse cabo caiu e conseguiu dar ignição para um incêndio que foi tão forte que matou 84 pessoas e queimou 13.900 casas. Foi um caso bem trágico, foi em um dos anos que foi um dos incêndios maiores, assim, nos Estados Unidos, tipo, foi um dos mais mortais e devastadores que teve. Não foi o maior, mas foi um dos. Segundo exemplo, cigarro. Nossa, olha só que chato isso, né? Todo ano, o Departamento de Polícia da Califórnia responde a, tipo, 47 incêndios, em média, por ano, só por conta de cigarro, de pessoa que não jogou ele fora direito, não jogou ele no lixo ou não apagou ele antes de jogar. Terceiro caso, isso aqui foi sobre um cara que ele tinha a casa dele, o terreno dele, que ele tinha espaço para poder construir uma jacuzzi ali. E ele foi lá construir uma jacuzzi. Só que eu não tenho certeza como é que é no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos você tem que ter uma parte de documento e permissão para poder construir, e você tem que chamar alguém que é autorizado para poder construir a jacuzzi. Bem, ele não fez isso. Ele foi lá, construiu a jacuzzi dele. Foi ele mesmo que fez, foi um trabalho, não vou dizer que foi improvisado, mas foi uma gambiarra, a gente diria no Brasil. E quando ele foi testar, ou quando foi começar a usar a jacuzzi, a elétrica deu pau no sistema lá, não é sistema, deu pau no negócio lá. E deu ignição para um incêndio que foi em 2015 isso, que queimou 76 mil árvores, matou 4 pessoas e destruiu 2.000 casas. Foi numa área rural, né? Tinha muita
muito mato por perto, por isso que não foi uma destruição tão grande quanto a da rede elétrica. E agora sobre as tempestades. O que acontece é basicamente o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, é meio seco aqui, dependendo da época do ano. Se agora está no outono, aqui a gente está no verão e outono, é seco. Não tem muita chuva. E quando acontece tempestade, tipo, troveja muito, tá tão seco, o mato tá tão seco que o trovão que dá, nem mesmo a própria chuva da tempestade consegue, a própria água da tempestade consegue segurar. E começa um incêndio. E geralmente, acontece isso bastante nos Estados Unidos aqui, mas tem um bom exemplo, que em 2012 começou um incêndio assim, que queimou 270 mil árvores na Califórnia e 44 mil em Nevada, que são 2 estados que são colados um no outro. Nevada é pro leste da Califórnia. É um incêndio comum aqui, mas geralmente não fica tão potente do jeito que ficou naquele ano. E esse foi o maior incêndio que teve na história da Califórnia. Nem sempre o humano causa a destruição de tudo. Pra ter uma noção assim de como fica incêndio, quando tem incêndio perto de uma cidade, alguma coisa assim. Aqui estão umas imagens que eu gravei da sacada da minha casa todo dia não, tipo uns 4 dias assim. E quando tava tendo incêndio por perto, que quando acontece isso, eles recomendam não sair de casa, quando não ir muito pra rua, assim, estar exposto para isso, porque faz mal pro pulmão, né, fumaça. Mas quando o fogo tá muito perto da sua casa e tá em risco, eles pedem pra você evacuar. Eu tive uma amiga minha que ela teve que evacuar a casa dela, porque o fogo tava muito perto. Não destruiu a casa dela, nem nada por perto, mas estava tão forte ali, estava tão perigoso que foram obrigados a evacuar. E aqui tá uma imagem de como geralmente sem essa fumaça toda, para ter mais ou menos uma noção assim de comparar todos, que tá um antes e depois, com fumaça e sem fumaça. E com tudo isso deu pra ver mais ou menos como é que se espalha tudo, né? Ou não. A gente sabe como começam os incêndios. Como é que eles se espalham tanto? Como é que se torna algo tão grande? Bom, aqui, como é muito seco, né, nessas épocas do ano, tipo verão e outono na Califórnia, a grama já é seca, pode começar, mas dá pra pagar antes se não fosse pelos ventos que tem aqui. Aqui na Califórnia a gente está no litoral do país, dos Estados Unidos, né? E tem 2 ventos que começam na Nevada. Um deles é o Santa Ana, que ele vem da Nevada e vai pro sul da Califórnia, pro sul assim. E tipo, isso espalha o fogo, né, pra lá. E que vai pro oeste, tem um que se chama Diablo, ventos Diablo. Não tem nada a ver com o demônio, é só que ali perto tem a montanha, que é a chamada Diablo. E eles vão para o oeste, de leste para oeste da Califórnia. Então, mesmo que se esses fogos começassem assim, pequenininho, esse vento, essa grama seca, essa vegetação seca, tudo isso envolve para poder espalhar os fogos e tornar eles incêndios enormes que é muito difícil de parar e tudo. E se já estava pensando, tipo, é meio deprimente, né? Você acordar assim, daí vai, abrir a cortina da janela e tá lá esse clima feio, sabendo o que tá acontecendo lá fora, que tem pessoas que estão em risco. Aqui tá umas imagens de um jornal daqui chamado NBC News. Overnight in the San Francisco Bay Area, hell on earth. Neighborhoods up in flames. 35, go to TAC 12. Firefighters losing ground, and for some, no time to escape. Elderly subjects are saying you have fire all around. They can't evacuate. Time to go.
This the race to save lives as flames rip through rural neighborhoods, turning country roads into deadly drives. With dozens of structures incinerated, residents forced to flee by the thousands. I could see the red glow and I was hearing explosions. After thousands of lightning strikes over 3 days, fires are burning from Napa's wine country to the Santa Cruz Mountains. We're evacuating! More than 30 major fires are ravaging the state, dry brush and high winds fueling the spread. The fires, burning unchecked in many neighborhoods, are moving faster than crews can. Here, residents say they've called for help, but so far, no one has shown up. Crews battling so many dynamic blazes within close proximity, the raging infernos are now grouped together, so-called complex fires. California is under a state of emergency. These historic fires amid a record heat wave causing rolling blackouts, all as overworked firefighters try to social distance amid a pandemic. You might as well just get out instead of having to run for your life. With flames sweeping across Vacaville, many in this city of 100,000 don't know when they can return. Tonight, the damage far from done as another dangerous night looms ahead. Across the region, firefighters are simply spread too thin. In neighborhoods like this one, nothing can be done. Acontece muitas vezes no ano, as pessoas são obrigadas a evacuar as casas delas por conta dos incêndios. E para ter uma noção assim quão grande é um negócio nos Estados Unidos, como, tipo, os maiores incêndios são tudo mais recentes assim, contra do envolvimento humano, tipo 1990 para cá, teve os maiores incêndios da Califórnia, mas aqui tá um gráfico de mais ou menos com onde acontecem os incêndios e tudo. Eu tô aqui passando ano a ano, desde 1950 até 2018, é até onde vai esse site. E a Califórnia mesmo tem um site onde diz onde está tendo incêndio, onde não está, onde passou incêndio. E aqui tá ele agora, aparecendo na tela. Dá pra ver aqui onde está acontecendo os incêndios, fala se foi contido até quantos por cento foi contido, o motivo dos incêndios. É muito informativo, isso é uma coisa, tipo, muito da hora que tem aqui. Bom, como deu pra ver de tudo isso, é uma situação bem triste que acontece aqui sempre, todo ano, e espero que eu possa te ajudei a entender um pouco por que acontece, como se espalha. E bem, é isso pelo vídeo. Se inscreve no canal para ver mais vídeos assim. Deixa o like para eu saber que está gostando dos vídeos. Comenta aí o que você aprendeu de novo, se você sabia tudo que eu falei nesse vídeo. Eu, pessoalmente, antes de pesquisar, antes de vir para cá nos Estados Unidos, ter que ver isso na escola e ver como aconteceu no jornal e todo o meu dia a dia, eu não sabia. Bom, obrigado por assistir até agora. E valeu, falou!